Bom dia a todos. Então, como a Nara já falou, meu nome é Maria Aparecida, mas todos me conhecem como Cidinha. E fiquei sabendo que o pessoal estava se perguntando quem é essa Maria Aparecida que vai falar aqui. Então, nessa manhã, nós viemos falar para vocês sobre passe à distância e radiação. Como atividade específica, é uma reunião privativa de vibração em conjunto para irradiar energias de paz, de amor, de harmonia, inspiradas na prática do Evangelho à luz da doutrina espírita, em favor de encarnados ou desencarnados carentes de atendimento espiritual. Então, essa atividade é realizada dentro da casa espírita e à luz da doutrina, e com bases nos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, e pode favorecer tanto encarnados quanto desencarnados. Em razão de diferentes impedimentos de deslocamento, por exemplo, muitas pessoas não podem se deslocar até uma casa espírita para receber o passe. Podem estar hospitalizadas, às vezes não estão hospitalizadas, estão em casa, mas acamadas, ou residem em locais muito longe de uma casa espírita para poder se deslocar até ela para receber esse passe, como por exemplo, numa fazenda. Minha filha mora no Mato Grosso, a cidade mais próxima fica a 60 quilômetros e a estrada de terra, então é muito difícil para ela se deslocar até uma casa espírita para receber esse passe. Então, devido a isso, um amigo ou familiar dessas pessoas que estão necessitando desse atendimento espiritual, ele vai até a casa espírita e participa dessa atividade de irradiação, que também é conhecida popularmente como passe à distância ou prece à distância. E vibrando por essa pessoa ausente, ela vai receber esse passe. Ou então, não precisa nem ele se deslocar até a casa espírita. Ele pode apenas fornecer o nome dessa pessoa para esse grupo, e a pessoa vai receber essa irradiação, esse passe à distância da mesma forma. Essas irradiações, elas podem ser feitas também durante a reunião mediúnica. Nesse caso, o coordenador da reunião, um pouco antes da prece de encerramento, ele suspende a palavra, como está esclarecendo o André Luiz. Ele suspende a palavra e reserva de 2 a 4 minutos para que sejam feitas essas irradiações. Então, como ele esclarece, ele diz: rogando aos companheiros reunidos vibrações de amor e tranquilidade para os que sofrem, o diretor do grupo, terminadas as tarefas de desobsessão, suspenderá a palavra pelo tempo aproximado de 2 a 4 minutos, a fim de que ele e os integrantes do círculo formem correntes mentais com as melhores ideias que sejam capazes de articular pela prece ou pela imaginação edificante. Então, essas pessoas participantes da reunião mediúnica, durante esse tempo de vibração, elas vão formular ideias edificantes ou imagens as melhores que elas possam imaginar, e vão fazer essa vibração de amor, de paz, de harmonia, de cura para essas pessoas. E tanto os desencarnados quanto os desencarnados serão favorecidos. André Luiz diz ainda que todo pensamento é onda de força criativa. E os pensamentos de paz e fraternidade
emitidos pelo grupo de irradiações constituirão adequado clima de radiações benfazejas, facultando aos amigos espirituais presentes os recursos precisos à formação de socorros diversos. Então, todo o grupo, formulando esses pensamentos de paz, de harmonia, o pensamento é onda de força criativa. Vai ajudar esses mentores da reunião a fazer esse trabalho de cura para as pessoas necessitadas, para os espíritos necessitados. E em benefício dos companheiros desencarnados atendidos, ou seja, aqueles espíritos que se comunicaram durante a reunião mediúnica, eles serão muito beneficiados por essas irradiações. E a gente sabe que muitos que se comunicam estão em frangalhos, né? Estão muito necessitados, com o perispírito todo ferido. Então, às vezes, não só os que se comunicaram. Nós sabemos que, às vezes, durante uma reunião mediúnica, 10 espíritos, vamos dizer assim, podem se comunicar. Mas, sem ser esses 10, tem centenas ali, nas mesmas condições. Geralmente, durante uma reunião, por exemplo, se comunica suicidas, tem centenas de outros suicidas ali. E todos serão beneficiados com esse passe à distância, com essas irradiações. E também os encarnados, né? Necessitados de amparo espiritual à distância, serão beneficiados. Um dos componentes da equipe, nomeado pelo diretor do conjunto, pode articular uma prece em voz alta para a irradiação. Não é a prece inicial da reunião, é uma prece para a irradiação. E lembrando na oração os enfermos espirituais que se comunicaram, os desencarnados que participaram silenciosamente da reunião, que são esses que eu falei, né? Que foram ali para receber esclarecimento, auxílio, mas que não se comunicaram. E os doentes dos hospitais, os irmãos carentes de socorro e de alívio, internados em casas assistenciais e instituições congêneres, né? Aqueles que estão nos presídios, nos manicômios, em lugares onde estão impossibilitados de receber paz. As irradiações mentais fazem parte das atividades de atendimento espiritual, complementares ao passe e às ações desobsessivas. Então, essas irradiações, elas ajudam, né, também fazem parte da reunião de passes e também das ações desobsessivas, ajudam na desobsessão. A finalidade maior dessa atividade é amparar e fortalecer os carentes de atendimento espiritual e os trabalhadores do centro espírita e do movimento espírita. Então, a gente percebe que as irradiações, o passe à distância, essas mentalizações, elas favorecem não apenas os doentes, os que estão impossibilitados de ir até a casa, mas ela ajuda também os trabalhadores da casa, né? Os trabalhadores dessa casa espírita, dando amparo e fortalecendo os trabalhadores. E nós sabemos que os trabalhadores da casa espírita às vezes necessitam muito de fortalecimento, né? Essa é uma fala da Federação, não apareceu ali, é uma fala da Federação Espírita Brasileira, numa apostila de ajuda ao isso. Como? Orientação ao centro espírita. Orientação ao centro espírita, acho que é essa mesmo. Irradiar significa lançar de si, emitir. Raios podem ser raios, energias,
fluidos, pensamentos, sentimentos. E vibração é o ato de vibrar, de fazer oscilar, de agitar, mover qualquer fluido ou energia. Podemos então dizer que todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados, temos a capacidade de expandir nossos fluidos. Porque se irradiar significa lançar de si, emitir, nós podemos expandir esses fluidos. Espíritos encarnados e desencarnados podemos fazer isso na forma de energias eletromagnéticas, em benefício de alguém. Então todos nós, independente do momento da atividade de irradiação, de passe à distância, estamos sempre emitindo energias, estamos sempre colocando essa energia em prática, né? Porque nós formamos isso com o pensamento, com a nossa vontade, né? E de acordo com o que nós pensamos é o que nós emitimos. Na forma de energias eletromagnéticas em benefício de alguém. Nesse sentido, os nossos pensamentos e sentimentos podem ser irradiados a longas distâncias, em qualquer plano da vida. Isso significa que esse passe à distância, essas irradiações, elas não são lançadas apenas nessa crosta terrestre. Elas podem atingir longas distâncias, em qualquer plano da vida. Isso significa no plano espiritual, em qualquer lugar, em qualquer plano da vida, né? É o que diz. Levando-se em consideração que radiação mental, como atividade espírita, é a emissão de ideias, sentimentos, emoções e imagens controladas pelo pensamento e pela vontade, podemos então concluir que estamos constantemente irradiando essas energias. Porque se nós pensamos o tempo todo, nós temos sentimentos, temos emoções, nós estamos constantemente irradiando essas energias. Se nós temos energias boas, se nós pensamos coisas boas, se temos sentimentos de alegria, de paz, de amor, de tranquilidade, são as energias que nós vamos irradiar. Do contrário, se nós temos angústia, se nós estamos sempre pessimistas, pensando coisas ruins e tendo emoções ruins, são também as energias que nós vamos irradiar. Estendendo o conceito de vibrações por oscilações ou ondas mentais, importa observar que exteriorizamos constantemente semelhantes energias. Então, estamos constantemente exteriorizando essas energias. Disso decorre a importância das ideias que alimentamos. Então, devemos observar as ideias que nós alimentamos para podermos irradiar energias melhores e também receber. Em muitas fases da experiência terrestre, nos desgastamos com as nossas próprias reações intempestivas ante a conduta alheia, agravando obstáculos ou ensombrando problemas. Então, é o que acontece muito na nossa vida diária. Muitas vezes nos deparamos com pessoas difíceis, com pessoas que nos ofendem, pessoas ríspidas, né? E nós nos desgastamos com isso. E não é necessário, né? A gente devia lançar para essas pessoas pensamentos de paz, que isso vai nos tornar refratários. Nós vamos criar uma redoma. Eu estava vendo uma palestra do Haroldo Dutra e ele estava contando que um dia ele estava levando o filho para a escola e durante o trajeto um carro veio e fechou o carro dele. E ele já tinha começado a baixar o vidro para falar
delicadamente com a pessoa que fechou o carro dele, né? Aí o filho dele falou assim para ele: pai, você vai xingar aquela pessoa? Já pensou se essa pessoa é uma das que vai às suas palestras? É uma das que assiste às suas palestras? Aí ele fechou o vidro na hora e falou assim: aí se for, o seu pai seria completamente desmoralizado, porque não faz o que fala, né? Então é isso, a gente precisa sentir mais paz, né? E não revidar aquilo que a gente recebe, porque isso vai proporcionar o bem para nós, não é para a pessoa, é para nós. Se nos situássemos, porém, no lugar de quantos nos criem dificuldades, estaríamos em novo câmbio de emoções e pensamentos. Então, se a gente se colocar no lugar do outro, se a gente pensar como o outro pode estar se sentindo naquele momento, nós vamos frustrar essas energias ruins, né? Aí, ó, frustrando descargas de ódio e violência, angústia ou crueldade que viessem a ocorrer em nossos distritos de ação. Então, nos colocando no lugar do outro, nós estaríamos protegendo a nossa própria energia. Nós estaríamos entrando numa vibração melhor, uma sintonia melhor, e isso traria benefícios para nós mesmos. E as energias que nós irradiamos para ele, às vezes pode até acalmar, se nós pensarmos em energias boas, né, para aquela pessoa. Porque quando a pessoa está às vezes nervosa e te agredindo, se você se cala e pensa coisas boas, a pessoa, ela fica com vergonha ou ela se acalma, e aí ela ameniza aquele nervoso dela. Isso é uma fala de Emmanuel, está no livro Meditações Diárias, do Francisco Cândido Xavier. Eu vi na internet essa frase do Will Smith. Ele não veio em nenhum curso de passe nosso, né? Mas ele falou o seguinte: ao longo da vida, pessoas o deixarão furioso, o desrespeitarão e o tratarão mal. Deixe Deus lidar com as coisas que eles fazem. Causar ódio em seu coração o consumirá também. Então, quando a gente sente ódio, nós estamos atingindo a nós. Não é a pessoa a qual nós dirigimos o nosso ódio, a nossa raiva. Nós estamos atingindo a nós. Se te encontras sob o cerco de vibrações conturbadoras, emite de ti mesmo aquelas outras que se mostrem capazes de gerar vida e elevação, otimismo e alegria. Ninguém susta golpes de ofensa com pancadas de revide, tanto quanto ninguém apaga fogo a jorros de querosene. Responde às perturbações com a paz. Ante o assalto das trevas, faz e luz. Continuando com as citações de Emmanuel no livro Meditações Diárias, do Francisco Cândido Xavier. Então, se você está sobre vibração de energias conturbadoras, energias que vão te trazer desconforto, te tirar sua paz interior, você emite outras energias capazes de gerar vida e elevação, otimismo e alegria, porque ninguém apaga fogo com querosene, né? É o que o Emmanuel quer dizer para nós. Se você mudar a sua conduta, você vai se melhorar, você vai melhorar sua vibração, sua sintonia, suas energias, sua saúde, e você vai contaminar o ambiente ao seu redor com isso. Impor controle mental às irradiações emitidas ou captadas demanda tempo e esforço, mas o resultado produz incontáveis benefícios.
É o que a irmã Sidufo sempre fala nos livros dela, né? Ninguém consegue santificação em uma encarnação. Ninguém consegue se tornar um espírito evoluído de hoje para amanhã. Isso demanda muito tempo, muito esforço, mas não é impossível. Não é uma coisa que fala assim, nossa, vou levar milênios. Talvez não. Se você se esforçar, você vai levar menos tempo, talvez uns 900 anos. Mas você vai conseguir, né? Brincando, gente, não é assim, né? Talvez em menos tempo. Então, você vai conseguir, não é uma coisa impossível. Você se esforçar, é possível conseguir. Uma forma de aprendermos a administrar irradiações mentais que nos assaltam no campo íntimo, provenientes dos próprios pensamentos ou de outras pessoas, é buscar o amparo da prece. Não tem coisa melhor, né, gente? A prece nos traz conforto, nos traz força, nos tira daquela sintonia que às vezes nós estamos, que não está sendo boa. Quando a pessoa está sendo assaltada por essas angústias que a vida diária traz, que o embate com o outro, com o irmão traz, buscar a prece é como você jogar água na fogueira e não o querosene. A prece é a água para apagar o fogo. Isso vai trazer benefícios incontáveis para nós. As energias elevadas da prece produzem harmonia íntima, neutralizam as emanações negativas que nos assaltam a intimidade do ser e, ao mesmo tempo, nos transforma em um foco irradiador de boas vibrações. Então, a prece, além dela contribuir para você está irradiando essas energias. Quando você faz a prece e você se melhora, você está irradiando também essa melhora, você está irradiando essas energias boas, essas vibrações boas. Como disse o Bezerra de Menezes, filhos, não vos esqueçais de orar sempre, né? Eu vou ter que chegar mais perto porque eu não enxergo. A oração possibilita ao humano aclarar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo. Quer dizer que quando você faz uma prece, você não está falando sozinho. Você está sendo ouvido, né? Nunca é um monólogo. E pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o mundo espiritual que não a deixa sem resposta. Então, todas as nossas preces são ouvidas e todas são respondidas. Basta a nós aprender a entender essas respostas, né? Sempre que nós oramos, nós obtemos resposta para essa oração. E às vezes não é a resposta que a gente está desejando, porque às vezes nós estamos pedindo uma coisa que não é boa para nós, mas ela será ouvida. E força, energia boa, conforto, nós sempre conseguiremos com a prece. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge por providenciar recursos ao atendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Continua o Emmanuel falando em Meditações Diárias, psicografia do Chico. Então, em qualquer momento, em qualquer lugar, para qualquer situação, a prece é o remédio. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho,
A maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Então, gente, quando você se dispõe a trabalhar, quando você se dispõe a se melhorar, quando você se dispõe a fazer aquela reforma íntima necessária para todos nós, muitos te abandonam, né? Muitos não compartilham dessas ideias. Então, eles não entendem e o que a pessoa não entende, ela não quer ficar perto. Quantas e quantas vezes até familiares não nos entendem, né? Quantas e quantas pessoas já falaram para mim: Cidinha, você só quer saber de centro? Por que você não leva a mala para o centro? Por que você não muda para lá de uma vez, né? Então é isso, a gente não deve esperar a compreensão dos outros. Nós fazemos aquilo que é melhor para nós e seguimos em frente. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão. Então a gente se refugiar ao santuário da própria vida é você olhar para dentro de si e pensar qual é o seu desejo principal. O que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua encarnação? O que você quer para essa oportunidade bendita de estar aqui, encarnado nesse momento, nessas situações? O que você quer? Então é isso, você se refugia para dentro de si mesmo, se recolhe e ora. Acabou? Então tá, gente, acabou meu tempo. Eu vou passar aqui rapidamente só para falar como receber passes, que é o processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que lhe recolhe os benefícios. De vez que a vontade do paciente, erguida ao limite máximo de aceitação, determina sobre si mesmo mais elevados potenciais de cura, como diz André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade. Então, quando você vai receber o passe, você deve aderir a esse passe. Quanto mais for forte isso em você, melhor você vai receber esse passe. E nesse estado de ambientação ao influxo dos passes recebidos, as oscilações mentais do enfermo se condensam mecanicamente na direção do trabalho restaurativo, passando a sugeri-lo às entidades celulares do veículo em que se expressam e os milhões de corpúsculos do organismo fisiopsicossomático tendem a obedecer instintivamente às ordens recebidas, sintonizando-se com os propósitos do comando espiritual que os agrega. Então você vai beneficiar todo o seu corpo. E estabelecido o clima de confiança, qual acontece entre o doente e o médico, você não vai ao médico que você não confia. Então você deve confiar em quem está dando o passe. Cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o socorrista. E por semelhante elo de forças, ainda imponderáveis no mundo, verte o auxílio da esfera superior na medida dos créditos de um e outro. Então é isso, gente. O que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço muito a atenção. Peço desculpa pelos gaguejares, porque é difícil. Bom dia a todos e a todas. Como a minha irmã falou, meu nome é Valquécia, eu sou a Val. Sei que deve estar todo mundo olhando minha carinha, quem fez a inscrição pelo WhatsApp aí. Esse é o rosto do WhatsApp. Então, eu vou falar sobre a água frutificada. Antes de entrar precisamente na água fluidificada, eu queria falar para vocês sobre a importância da água. Como essa substância cria... Nossa, obrigada, ninguém falou contigo sobre isso. Eu vou falar sobre a água fluidificada e quero falar sobre a importância da água primeiro. Por quê? Nós aqui na Terra não damos a devida atenção para essa dádiva divina. A gente aprende lá na escola, no ensino regular, que tem mais água salgada do que água doce, que a água não é um bem que é infinito, mas mesmo assim, eu acho que como a gente não tem a dificuldade da água na nossa casa, a gente não presta atenção, né, nesse benefício da água. Aqui nós tivemos um problema técnico,
meu gráfico que não saiu, que eu queria mostrar para vocês no gráfico para ter visibilidade dessa divisão da água salgada com a água doce. Mas aí vocês pensam e plasmem ali o gráfico, tá? 97,% da água do planeta é salgada. E só 2,5% dessa água toda é doce. Então, como eu tenho o gráfico ali, vamos imaginar como se tivesse uma piscina olímpica e a gente tirasse um baldinho de água ali de dentro, e aquele baldinho é a água doce que a gente tem no nosso planeta, né? E desse 2,5% de água doce, só 1% que está no rio. O resto está subterrânea ou nas geleiras. Então, 1% da água está nos rios. E não é esse 1% que a gente tem para o nosso consumo. Porque nem toda a água que está no rio a gente pode utilizar. Não é toda essa água que é potável. Isso eu tirei do site da Agência Nacional de Águas, tá? Esses dados. Então, e a água é importante para a gente para inúmeros aspectos, né? Para nós tomarmos o banho, para nossa higiene, para a gente beber, né? Claro, limpeza do centro, limpeza da nossa casa, fora a eletricidade, abastecimento, irrigação, entre outros, né? Além de ser o maior constituinte do corpo humano, né? Dos seres vivos, do ser humano. Eu trouxe aqui para nós uma frase do Lísias no livro Nosso Lar, que ele fala da importância da água para a vida. Ele vai falar isso lá para o André Luiz, e o André Luiz traz para a gente. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele, ou seja, nós, sempre nos julgamos absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Então, o Lísias está mostrando para nós como nós temos a água como benefício. Eu vou falar só daquela parte ali do rio que organiza a cidade. Porque toda a cidade começa perto de um rio, porque tem toda a energia, tem a alimentação, a pesca, né? A nossa hidratação. Então, ela é muito importante e o Lísias está falando para nós. No Nosso Lar, tem um capítulo lá que chama No Bosque das Águas. E o Lísias leva o André Luiz para conhecer esse lugar. E esse lugar, o André Luiz vai explicar para nós que ele é um dos lugares mais bonitos lá do Nosso Lar. Inclusive um lugar onde os enamorados vão lá para cumprir as promessas, né, das encarnações aqui da Terra, né, vão selar os compromissos das encarnações. Ele fala que é um lugar muito bonito, cheio de árvores, cheio de bancos, flores azuis. Então eu fico só, a gente pensa, né, imaginando, plasmando essa imagem, segundo a descrição lá do André. E o Lísias fala assim: nesta cidade espiritual, ou seja, lá no Nosso Lar, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Então ele está falando para nós que lá, no plano espiritual, no Nosso Lar, em cidades espirituais como o Nosso Lar e em outros também, né? Eles agradecem. E às vezes a gente esquece tanto de agradecer até a nossa vida, a nossa oportunidade de estarmos aqui, nossa saúde, etc. Imagina agradecer a água, né? E ele está mostrando para nós que eles agradecem lá muito essa dádiva. E ele fala que a água lá é diferente, ela é mais fluídica. Então ele fala que a água apresenta outra densidade, é mais tênue, pura, quase fluídica. É utilizada sobretudo como alimento e remédio. E aqui também fala, para mostrar para vocês, eu fiz esse gráfico aí super, né? Super profissional. Super profissional. Só para demonstrar para vocês como a água lá ela é especial, que é o Ministério da União Divina, que é o ministério mais elevado lá de Nosso Lar, que é responsável pela limpeza e distribuição dessa água. Então, ou seja, os ministros do Ministério da União Divina, por eles terem o maior grau de elevação moral, é que eles são responsáveis pela purificação da água e distribuição. Então ela fica no reservatório, depois vão para todas as atividades da colônia, depois vai para baixo do Regeneração, que o Regeneração é o mais inferior ministério de lá, porque depois que já está todo utilizado, não está mais com aquela pureza, né? Ele vai lá para baixo do Regeneração, volta para o Rio Azul, que é um rio que tem lá no Bosque das Águas, do livro Nosso Lar,
e depois faz todo o processo de novo. E também traz para a gente, o André Luiz, sobre a importância do oceano. A gente mesmo fala aqui, assim, às vezes, na virada do ano, né, pular 7 ondas, às vezes a gente fala, nossa, a gente não precisa, né, de água com açúcar, é água com sal, que é tomar um banho de mar para revigorar as energias, né? O Clarencio fala essa frase aqui do livro Entre a Terra e o Céu: o oceano é miraculoso reservatório de forças. Clarencio conta para nós que os nossos benfeitores espirituais, nossos amigos, eles nos levam durante o sono na beira do mar para podermos reenergizar, podermos ter mais força, revigorar. E lá acontecem muitas conversas na beira do mar de espíritos buscando auxílio, a cura, né, e força. Nos Mensageiros, o André e o Vicente falam do mar e da energia renovadora, porque o André e o Vicente, eles vão para a crosta terrestre, né, caminho da crosta, e nesse caminho, devido à diferença de vibração, eles se sentem muito cansados quando chegam aqui na crosta, né, muito assim, desgastados. Então eles vão para onde? Para o mar, e lá no mar que eles vão se revigorar, ter a energia, né, de volta, para poder continuar com a tarefa lá na crosta, entendeu? E lá no Sexo e Destino, o André Luiz, ele precisa se fazer visto para um obsessor desencarnado. Mas pela diferença de vibração também, o Moreira não consegue ver o André Luiz. Então o que ele precisa? Ele precisa adensar a sua forma perispirítica, né? E aí o que ele faz? Ele vai também para a beira do mar e fica lá na beira do mar durante 1 hora, né, refletindo em pensamento, em energia, em prece, para que ele pudesse fazer esse adensamento. E o benfeitor, no caso do livro, demorou minutos para fazer esse adensamento, né? Como o André estava aprendizado, demorou 1 hora. E a água como receptor. Lá no livro Segue-me, o Emmanuel tem um capítulo que chama Água Fluidificada. Ele fala: a água é dos corpos mais simples e receptivos da terra. É com que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa. Então a água, ela é simples e receptiva. E recebe aí o fluido de Deus, o fluido universal, e a medicação necessária para nós, né, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa necessidade. No livro A Gênese, tem essa frase: é assim que as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo ou, se quiserem, de reservatório. Então a água, ela vai adquirir qualidades poderosas e efetivas que a gente pode levar como a medicação, né? E através do fluido espiritual ou magnético, que nós já vimos lá no passe a diferença, e vai adquirir aí, de acordo com a nossa necessidade, o remédio. O Lises em Nosso Lar fala assim: conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Ele confirma, né, corrobora com as outras frases, mas ele ainda acrescenta que é fluidos de qualquer natureza, ou seja, a água, ela recebe fluidos maléficos ou benéficos, né, de acordo com a nossa intenção, de acordo com a nossa... Aqui, essa pesquisa do Masaru Emoto, eu vi no livro, quando a gente entrou aqui no EJA com o Gilberto, Doutrina Espírita para Iniciantes. Essa pesquisa dele, ele ficou durante 8 anos com outros pesquisadores, estudando água de vários lugares, e colocou a água em estímulos positivos e estímulos negativos, como as palavras, músicas, né? E aí ele foi estudar as moléculas. Aquela de lá, odeio você, vocês podem ver o aspecto, né, que não é muito bonito, e a palavra amor, que parece assim um cristal, a molécula da água, né? Se vocês pesquisarem na internet essa pesquisa, tem várias fotos das moléculas lá. E aqui, lá no Lises, ele fala assim: sendo a água fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Então, só desenha ali o filtro da nossa casa, né, de barro mesmo, mas serve para qualquer outra coisa, que pensamentos negativos, a Cidinha já falou pra gente, suja, né, a nossa água, né? E os pensamentos positivos, ela faz uma água limpa. E eu queria trazer essa historinha aqui, eu não vou contar ela toda, só a parte da água, que a Jane que trouxe pra mim, que eu enchi ela de dúvidas, né?
Aí ela falou, eu tenho uma história para você contar lá. É desse livro aqui, Páginas e Contos, e o irmão Horta que conta. Então, o irmão Horta era um padre, aí ele chega lá no Rio de Janeiro, e ele vai na favela, porque ele queria ver lá as pessoas em dificuldades e tal, poder ajudar. E ele chega lá, né, tá de batina, e aí o menino vem correndo, fala, padre, pelo amor de Deus, você vai lá na minha casa, porque meu pai tá brigando, minha mãe tá brigando, um tá mais nervoso que o outro, vai acontecer uma tragédia lá se o senhor não for. Eu tenho meus irmãos pequenos, eu tô morrendo de medo, meu pai vai matar minha mãe. Meu pai com medo, mas mesmo assim foi, né? Quando ele chegou lá, claro que ele entrou com aquele amor, né, para ver se desarmava todo mundo lá, e ele viu o homem brigando, nervoso, o olho assim, pulando para fora, a mulher, a jugular dela tava pulando, mas a gente nem sabe o que é isso, né? Ninguém que fica nervoso. Aí, como o menino tinha pedido, padre, não fala que foi eu que te chamei. Aí ele fala assim, não, eu tava com sede e vim aqui beber um copo d'água. Aí a mulher vai atrás da água. Aí na hora que o padre bebe a água, ele falou assim, seguinte frase, pra gente refletir. A água tinha sabor de guerra. Então aquela água ali absorveu toda aquela energia negativa daquela casa. Não só daquele dia, mas com certeza dos anos, né, de violência, de agressividade. Então, a água frutificada é uma água que teve sua essência alterada por magnetização humana, espiritual ou mista. E a doutrina espírita, ela traz ela para nós como um complemento, né, ao passe, como medicação. Lembrando que nós não vamos deixar de tomar a medicação, né, receitada pelos médicos aqui da Terra. Existem condições especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar a água pura, como sejam as presenças de médiuns, curadores, reuniões de vários elementos, etc. Então, no livro Consolador, o Emmanuel que diz para nós. Então, não tem nenhuma assim, receita, especial para que possa ser fluidificada a água, nem a presença de médium curador, tá? E aqui tem algumas dúvidas que surgem na nossa mente, por exemplo, se a gente tem que colocar nome ou não na água frutificada. O nome, eu acho que é mais organização da matéria, de nós aqui, né, espíritos encarnados. Porque a espiritualidade sabe que a água quer para quem. Mas, por exemplo, aqui na casa de sexta-feira, a água ela é colocada aqui numa mesa aqui, todas as garrafinhas, geralmente não tem nome, mas a espiritualidade vem, não tem nenhum ritual, ninguém vem aqui e coloca a mão na água, nem nada. A gente sabe que a espiritualidade está aqui e já está fluidificando a água. Assim como o bebê que vem aqui, está com uma madeira na mão, a água dele também está com certeza sendo fluidificada, a água do nosso pote aqui também está sendo fluidificada. E transparente, tem gente que fala transparente, escuro, tampa fechada, está aberto, ou água fria ou água gelada, eu acho que não importa. É igual a nossa amiga que falou sobre o passo dos animais, que o animal está lá naquela casinha, né? É uma energia, então não tem barreira física que atrapalhe. E também no nosso evangelho do lar não tem nenhuma forma, nenhum ritual. Tem gente que coloca uma jarra para todo mundo, tem gente que coloca um copinho para cada pessoa, também não importa. No tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro enfermo. A água pode ser fluidificada de modo geral, em benefício de todos, todavia, pode ser em caráter particular para determinado enfermo. E neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Então ele está falando aqui que pode ser para todo mundo, igual um pote, né, que a gente coloca numa jarra, ou também pode ser individual. Aqui, exemplos que tem na obra do André Luiz sobre essa fluidificação da água. No capítulo dos Domínios da Mediunidade, o André Luiz e o Hilário vai visitar uma reunião mediúnica e lá eles veem um benfeitor, eu vou resumir bem rapidinho, porque não tem tempo. Mas o benfeitor, eles veem na mão dele, ele estende a destra assim, em cima do jarro da água, e ele vê as chispas de luz saindo da mão do benfeitor espiritual, fluidificando na água da reunião mediúnica. A magnetização de água por Clarice para Lisbela no livro Entre a Terra e o Céu. A Lisbela está doente no colo da mãe e vão fazer o evangelho no lar. Colocam a água ali na cabeceira da cama dela e o Clarice faz a fluidificação de água para ela.
e a magnetização da água na Igreja Católica, né? No livro de Libertação, quando a Luiz vai visitar a igreja, e ele fica assim espantado porque lá também tinha fluidificação da água. A espiritualidade estava lá fluidificando a água e a hóstia, mostrando para nós que a gente não tem exclusividade desse benefício da fluidificação da água. Isso é uma dádiva de Deus. A água como remédio, né? Lá no livro Obreiros da Vida Eterna, o Fábio ele está para desencarnar, ele está muito doente, ele está para desencarnar, e a espiritualidade vai lá auxiliar ele. E eles intuem, inspiram o Fábio a tomar banho. Aí ele pede para a esposa dele, fala para tomar banho, para quê? Para limpar aquelas células que estavam no corpo dele, no suor, e para ele ter um desencarne melhor. Então depois que ele toma banho, ele deita na cama, faz a prece lá com a esposa dele, fala umas coisas assim que é muito bonita para ela, e desencarna. Então o banho também, não só para eles lá, para nós aqui encarnados, é muito importante também como limpeza, né? Do mental e física. O capítulo 13, lá no livro Ação e Reação, conta do caso da Poliana e Sabino. A Poliana é a mãe de Sabino, ela está muito doente na cama. E lá está na fazenda, não tem recurso nenhum, não tem vizinho, não tem nada. A espiritualidade inspira ela lá, intui ela a ter sede, e ela vai e bebe a água para ela revigorar, porque ela precisava ficar encarnada mais um tempo, para cuidar do filho. Então eles fluidificam a água e ela bebe, mostrando para a gente tanto que a espiritualidade está nos auxiliando, né? E aqui eu vou falar da importância da água fluidificada, ou da água em geral, que o Ulisses fala no nosso lar essa frase. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Ou seja, a água ela leva aí todas as nossas mazelas, não só do nosso corpo, mas também da nossa mente. E a gente ainda vai chegar, né, num nível assim de conhecimento melhor, para a gente ter essa conscientização não só do pensamento, mas mais no coração, né, para a gente exercitar isso e saber desse benefício. Eu não poderia deixar de falar, né, da frase de Jesus para terminar: e qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, o Emmanuel fala para nós no livro Segue-me dessa mensagem, dessa frase de Jesus, e ele fala que Jesus não estava falando só de matar a sede do corpo físico, mas também de matar a sede, né, da espiritual. E toda vez que eu vou falar de Jesus me dá branco. Tava tudo bem. Eu não devia falar dessa pessoa. Ai, gente, desculpa, mas é isso. Pra gente ter o nosso benefício, o nosso galardão, o nosso prêmio, a nossa, nossa honra, dar um copo de água, né? Não só um copo de água físico, mas a limpeza da alma de alguém e a nossa também, através do amor. É isso.